Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. No dia 11 de fevereiro é comemorado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, data instituída pela ONU em 2015. O Panorama de hoje quer falar sobre as conquistas femininas em pesquisas nas mais diversas áreas e também refletir sobre onde é possível avançar ainda mais. Vamos descobrir juntos? Não saia daí, o nosso programa está só começando. Eu converso com a pesquisadora Leonice Mourad, que é professora da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Leonice, muitíssimo obrigado por nos atender. Leonice, você passou toda a sua vida na pesquisa, em busca da ciência e formando também novas pesquisadoras. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: por que você resolveu se tornar uma pesquisadora num momento em que poucas mulheres se interessavam pela pesquisa? Olá, primeiro agradeço o convite, enfim, né, sempre é importante esses espaços que discutem essas questões, e a ideia, enfim, a minha trajetória é um pouco singular, né, porque eu sou de um momento histórico e de um contexto específico onde essa questão da pesquisa não era uma questão tão evidente. Não era uma questão tão presente. Particularmente na minha primeira graduação, enfim, eu não participei do que hoje os estudantes participam, de iniciação científica, de grupos de pesquisa, enfim, né? Isso não era uma prática tão comum, né, quando da minha primeira graduação. Então, eu fui me adentrando nesses espaços a partir do interesse mesmo pelas temáticas, pelo conhecimento, enfim, buscando formação e aí identificando, enfim, o valor da pesquisa, predominantemente como uma dimensão, né, como nós chamamos na universidade, indissociável, né, da discussão do ensino, né, que é a questão que me constitui, né, como docente, como educadora, e da questão da extensão. Bom, a Leonice faz pesquisas na área das ciências humanas, onde o número de mulheres pesquisadoras é um pouco maior. Mas na área das ciências exatas, as mulheres são apenas cerca de 30%. No discurso em homenagem às mulheres e meninas na ciência, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou sobre esse assunto e sobre como a pandemia da Covid-19 afetou as pesquisadoras mulheres e os homens. Vamos ver. Structural and societal barriers prevent women and girls from entering and advancing in science. The COVID-19 pandemic has further increased gender inequalities, from school closures to a rise in violence and a greater burden of care in the home. The inequality is depriving our world of enormous untapped talent and innovation. We need women's perspective to make sure science and technology work for everyone. We can and must take action. I taught engineering. I know from personal experience that young women and men are equally capable and equally fascinated by science, brimming with ideas and ready to carry our world forward. We must ensure that they have access to the same learning and work opportunities on a level playing field. On this International Day of Women and Girls in Science, I call on everyone to create an environment where women can realize their true potential and today girls become tomorrow's leading scientists and innovators, shaping a fair and sustainable future for all. Thank you. Leonice, como fazer com que o ambiente seja tão favorável para homens como para mulheres, como o secretário coloca? Como evitar essa desigualdade de gênero que às vezes acontece na pesquisa, principalmente na área das ciências exatas, por exemplo? Os desafios são significativos, né? E parte desses desafios implicam na proposição, na capacidade que nós teremos ou não de propor aquilo que nós chamamos de educação, de uma educação não sexista. De uma educação que não atribua papéis diferenciados e excludentes no que diz respeito ao acesso a espaços para meninos e para meninas.
Então, um elemento importante é o investimento numa educação não sexista. E, bom, para que a gente viabilize uma educação não sexista, é fundamental discussões, enfim, né, de gênero, né, discussões sobre diferenças, sobre diversidade no espaço escolar, né, pensando a escola como um espaço importante para potencializar essas discussões. E como o secretário aponta, nesse sentido, nós temos que estimular as meninas que nem sempre são estimuladas, porque nós vivemos diante do predomínio de uma educação sexista, e é contra isso que a gente se coloca, no sentido de viabilizar, despertar nas meninas, enfim, o interesse pela pesquisa, né, a curiosidade, enfim, né, a curiosidade científica, que não é científica, mas que é uma curiosidade lúdica, que vai potencializar essa dimensão, enfim, esse interesse pela ciência, pelos diferentes tipos de conhecimento. E uma parte importante também disso, que a gente precisa trazer para o público, é aquilo que nós chamamos de alfabetização científica. Como a escola, e a família criam esse ambiente favorável, que estimule, então, a retórica, o argumento, o questionamento, a dúvida, enfim, que vai auxiliar depois, enfim, nos diferentes estágios da formação desses meninos e meninas, né, aqui nós falamos das meninas, a desenvolver, enfim, condições para compreender, enfim, né, a organização e o desdobramento do conhecimento científico. Bom, nós separamos o trecho de uma live que foi realizada pela SBPC, a Sociedade Brasileira por Progresso da Ciência, também no Dia em homenagem às mulheres e meninas na ciência. A participação que nós destacamos é da professora Nilma Lino Gomes, que falou sobre o papel da mulher cientista nos dias atuais e a luta para conseguir os seus espaços. Olha só. Eu e tantas outras mulheres cientistas nos colocamos nesse campo de lutas, nesse campo de uma ciência cidadã. O campo emancipatório das ciências que a entendem comprometida com a igualdade, com a equidade, os direitos humanos. Cientistas mulheres e também homens que lutam por uma sociedade e uma ciência democráticas, antirracistas, antimachistas, anti-LGBTfóbicas. Por mais que tenhamos avançado em decorrência da luta feminista, do feminismo negro, das políticas públicas, as mulheres e meninas na nossa sociedade sofrem impactos das desigualdades. Bom, Leonice, além dessa questão da educação sexista que você coloca, a professora Nilma também coloca uma série de outras questões que mostram a questão da desigualdade na ciência. Como conseguir essa ciência cidadã que a professora coloca? Os desafios, né, e a professora Nilma é parceira, enfim, né, de luta e de sonho, né, na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais equânime, né, principalmente quando a gente pensa o papel da escola, né, e as diversidades de gênero, elas são combinadas com diversidades étnicas, com diversidades geracionais, enfim, né, um conjunto de diversidades que precisam e que nos constituem como humanos. Nós, como humano, somos diversos. Então, o desafio, especificamente da universidade como lugar da ciência, é que ela consiga dar conta do universal. E nesse universal, nós temos o plural. Então, acho que as questões são colocadas a partir disso, né? Creio que essas questões são importantes. Bom, nós separamos também um trecho de uma reportagem da UFMG, da TV UFMG, que conversou com uma pesquisadora da universidade que recebeu um prêmio nacional como pesquisadora emergente. Ela fala justamente da importância do incentivo às jovens cientistas no país. Olha só. Apesar de nós vermos muitas estudantes mulheres, na medida que a gente vai analisando cargos mais elevados, a porcentagem de homens vai aumentando. E isso impacta de uma maneira muito direta, às vezes com mulheres abandonando a carreira ou reduzindo a sua atuação. E por isso eu acho que nós precisamos sim de conscientizar para a importância das mulheres e para tentar criar mecanismos, né, para que as mulheres não estejam presentes apenas nos estágios iniciais na carreira, mas que elas possam atingir os cargos de maior responsabilidade e de status maior na sociedade científica. Leonice, o que impede as mulheres de atingirem os cargos mais altos na área da ciência?
É preconceito? Porque elas, às vezes, estão aumentando o número de mulheres pesquisadoras. Mas, como disse a Rafaela, na hora que chega nos cargos mais altos, elas têm mais dificuldade em atingi-los. Na verdade, como aponta a Rafaela, como a Nilma sinalizou na entrada anterior, as questões que dificultam, né, que obstaculizam o acesso, enfim, das mulheres a esses espaços, né, mais elevados, né, no que diz respeito a esse campo científico, se devem a um conjunto de variáveis sociohistóricas, tá? Que atribuem papéis diferentes, que atribuem funções diferentes e que não são funções e papéis equânimes, né? Ou equanimemente valorizados, né? Reconhecidos pela sociedade como um todo. Na universidade, especificamente, né, pensando na universidade como o lugar por excelência do conhecimento científico, nós somos, como referi anteriormente, nós somos demandados a dar conta, enfim, classicamente de 3 dimensões, né, que é a questão do ensino. Então somos docentes, tá? Temos uma responsabilidade com o ensino, trabalhamos com a pesquisa, então temos, né, encargos e atribuições com a investigação, com a pesquisa, e temos encargos com a extensão, tá? Que é como a gente viabiliza que isso que se discute, que se constitui no interior da universidade, de alguma forma chegue especificamente na sociedade como um todo. E além desses encargos, ou dessas atribuições clássicas da universidade, nós, mais recentemente, somos demandados e somos demandadas, né, a dar conta das atribuições no interior da universidade da gestão. Atividades burocráticas, enfim, de coordenação de curso, chefia de departamento, enfim, né? Nós ocupamos esses espaços, são espaços importantes para serem ocupados, né? Reitorias, pró-reitorias, ainda poucas reitoras, né? Mas pró-reitorias das suas diferentes naturezas, enfim. Mas esses espaços de gestão, então isso que nós chamamos da gestão, ocupa um tempo muito significativo. A burocracia ocupa um tempo significativo e nos tira tempo, né, ou não permite que possamos investir, talvez, como desejamos, na pesquisa, ou no meu caso, na extensão, que me ocupa bastante. Mas eu diria para vocês que nós temos também um conjunto de variáveis que são de ordem privada, da constituição da nossa vida privada. Não da nossa vida funcional, mas que impactam a nossa vida funcional, mas que são da nossa vida privada, que são os nossos encargos familiares, os nossos encargos domésticos, enfim. Né? Estas questões, tá, como o secretário também sinaliza, são questões importantes, tá? São questões que precisam ser trazidas para a discussão. Então, nós temos 2 recortes, né? Nós temos, assim, uma subrepresentação das mulheres na ciência e uma subrepresentação das mulheres mães na ciência, tá? Exatamente por conta disso, tá? Por conta desse conjunto de encargos. Você começou a falar aí de parâmetros de avaliação. Eu queria mostrar alguns números que mostram um pouco dessa relação entre as mulheres e a pesquisa no Brasil e no mundo. Vamos ver. Nos cursos de graduação no Brasil, as mulheres hoje são a maioria entre quem entra, com 55%. Entre os que concluem o curso superior, a maioria também é formada por mulheres, com 61%. As mulheres publicam quase a mesma quantidade de artigos científicos que os pesquisadores homens, 49%. E essa proporção cresceu 11% no Brasil nos últimos 20 anos. E a proporção de mulheres inventoras no país subiu de 11% para 17% no mesmo período. Leonice, você acredita que esses números são positivos? Aí você vendo um crescimento de mulheres entrando na universidade e também de mulheres com cada vez mais pesquisas? Ou se a gente for analisar esse período aí de 20 anos talvez, poderia ter crescido ainda mais? Por óbvio que poderia ter crescido mais se nós tivéssemos um conjunto de políticas, de questões que nos auxiliassem, né, e que minimizassem, então, alguns componentes, algumas características sociohistóricas, enfim, da nossa Constituição. Mas, inegavelmente, né, mesmo diante desse contexto, né, que poderia ser melhor, que deveria ser melhor, deveria ser, e não melhor, né, não é isso que a gente quer, mas deveria ser equânime,
deveria ser minimamente equânime, é preciso que se diga que o cenário vem melhorando. Então, que nós, pesquisadoras, nós docentes, né, nós extensionistas, enfim, nós, enfim, mulheres, então, que operamos, né, a partir da lógica da ciência, temos aumentado a nossa representatividade. Mas também a gente precisa atentar que nós falamos de graduação, que esses dados nos falam sobre graduação. Nós ainda precisamos de dados, porque as nossas bases de dados não são tão adensadas assim, mas dados que nos digam, bom, como isso impacta a pós-graduação, então como isso impacta os mestrados, né? Como isso impacta os doutorados, e aí pensando inclusive por áreas, né? O acesso então das mulheres em programas de pós-graduação, enfim, que tem uma tradição, né, histórica de serem ocupados por homens, né? E falo isso também porque coordeno um programa de pós-graduação. E entre os coordenadores de pós-graduação, então, ou seja, que se ocupam disso, as mulheres estão subrepresentadas. Bom, Leonice, para finalizar o nosso programa, a gente gostaria de mostrar o trecho do programa Geração aqui da TV Assembleia, que conversou com uma jovem cientista aqui de Minas Gerais. A Laísa Peixoto, ela tem 18 anos e participa de um programa da NASA, de caçadores de asteroides. Inclusive encontrou um que leva o seu nome. Agora ela quer fazer um curso nos Estados Unidos para ser astronauta. O objetivo daqui a 10 anos está já com meu doutorado, pós-doutorado em física. Pretendo seguir a área de astrofísica, cosmologia, e a física de partículas também me interessa muito. E quem sabe um dia me tornar astronauta é um processo que demora. Você tem que ser formado em alguma ciência exata ou em alguma engenharia, tem que ter no mínimo mestrado, entre outros cursos que eu pretendo realizar. Como esse primeiro da NASA, ele é fundamental, ele é como o primeiro passo para esse sonho. Leonice, essa história da Laís é muito interessante, foi feito um programa todo a respeito dela, falando justamente da paixão dela pela ciência, que começou quando ela era pequena, estudava numa escola pública, hoje ela já está na UFMG, cursa Física, e vai fazer um curso na NASA nos Estados Unidos. Histórias como a dela inspiram a gente para poder achar que realmente a pesquisa pode levar aí a um sucesso profissional, a realização de sonhos. Como é que você vê histórias como essa da Laísa? Histórias como a da Laísa são absolutamente importantes, né? Elas mostram especificamente, né, que não há, como também o próprio secretário referiu na fala dele, enfim, quando da fala dele, né, que, da área da engenharia, professor de engenharia, enfim, que o potencial, então, de meninas e meninos, enfim, não é diferenciado. E que é exatamente isso, elas, nas diferentes áreas, elas são capazes, tão capazes quanto os meninos, homens e mulheres, enfim, são tão capazes quanto. Então, o grande desafio e um elemento importante, e que faz parte daquilo que eu falava antes, que nós chamamos de alfabetização científica, é efetivamente socializar essas experiências, né? Dar publicidade a essas experiências, né? A experiência da Laís, e, enfim, nós temos inúmeras experiências de jovens, né? Na verdade, a Laís fala da física, né? Das ciências exatas, enfim, ou da ciência da natureza, enfim, mas nós temos um conjunto de jovens, né? De mulheres, enfim, né? De meninas, adolescentes, jovens, enfim, que têm propostas e soluções na dimensão social, enfim, no que diz respeito ao que nós chamaríamos das ciências humanas e sociais, enfim, né, pensando essa dimensão social, priorizando essa dimensão social, extremamente inovadoras, né, extremamente comprometidas, então, com transformações, com o bem comum, com a coisa pública, né, dando soluções para as suas comunidades, para o seu entorno, né, mais próximo. Então, dar publicidade a isso é fundamental. Assim como dar publicidade, né, e na verdade hoje a gente percebe um movimento nesse sentido, há um conjunto de mulheres, né, que tiveram uma contribuição muito importante para constituir o que nós chamamos da ciência contemporânea, e que são mulheres que viveram num passado mais remoto ou num passado próximo. Bom, e trazer público, enfim, a trajetória dessas mulheres historicamente invisibilizadas.
né, que tiveram contribuições importantes, que auxiliaram, né, e que foram responsáveis por avanços, enfim, quali e quantitativos no que nós chamamos de campo científico de forma expressiva. Então, isso também faz parte dessa alfabetização científica, né, quando a gente cria, enfim, e mostra modelos, tá, possibilidades de modelos, tá? Bom, então, se a Laís já consegue, enfim, né, outras meninas conseguem, né? Se essas mulheres desse passado remoto, em situação muito mais adversa, em situações muito mais adversas, muito mais complicadas, foram capazes, enfim, né, mesmo que historicamente invisibilizadas, outras mulheres têm a mesma possibilidade. Então, eu acho que esse é um elemento importante e isso é uma contribuição muito significativa para equalizar, então, essa histórica diferença, enfim, do papel, né, de nós mulheres no campo científico. Leonice, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, enfim, né, a oportunidade. Muito obrigado a você que nos acompanhou. O Panorama fica por aqui. Até a nossa próxima edição.